Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Vinícius. A gente vai fazer uma aula muito rápida, um resumo muito breve sobre o aquecimento global e o efeito estufa, tá? Primeira coisa que você tem que entender é que o aquecimento global e o efeito estufa, eles são processos, eles são fenômenos diferentes, tá? O efeito estufa, ele é um processo natural que ocorre na Terra já há milhões de anos. E qual é a função do efeito estufa e como ele ocorre? Dá uma olhada nessa imagem que aparece aí no fundo para você, tá? Essa imagem mostra para a gente aqui o planeta Terra e ele recebendo ali uma incidência de radiação solar. Tá? Quando a radiação solar atinge a superfície da Terra, ela é refletida na forma de calor. E uma parte desse calor ele é liberado, é dissipado e se perde para o espaço. Uma outra parte é retida no planeta Terra. Essa retenção ocorre graças a gases chamados gases estufas, que promovem o efeito estufa. Então, o efeito estufa é um processo natural que permite o aquecimento do planeta e que, se não fosse assim, não conheceríamos a exuberância e a biodiversidade, ou seja, a diversidade de vida que existe no nosso planeta, porque a temperatura seria mais baixa daquilo da qual nós conhecemos. Então, o efeito estufa é um processo natural, importante, que mantém o planeta aquecido, quente. Tá? E o principal gás que promove o efeito estufa é o gás carbônico, CO2. Ele faz parte do ciclo do carbono. Não sei se você se lembra, mas o carbono, os ciclos biogeoquímicos, eles são ciclos em que elementos químicos eles ficam no momento o ambiente físico, tá? E outro nos seres vivos. Então, o efeito estufa é um processo natural. O problema é o agravamento, o aumento do efeito estufa. Então, olha só, essa outra imagem apresenta aqui para a gente também um resumo do que ocorre com o aquecimento global. Devido à ação antrópica, ou seja, do ser humano, há uma liberação excessiva de gases estufas, principalmente o CO2, por meio da queima de combustíveis fósseis. Mas também são liberados CF6, como aparece aqui nessa imagem. Os CF6 são gases que eles eram principalmente utilizados em aparelhos de refrigeração. Hoje há legislações para evitar que esses gases sejam utilizados. Tá? O metano, que ele é produzido por material em decomposição, ou seja, lixo, e nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, então é lixo demais, tá? Mas o principal gás, tá? Fica atento, o principal gás do aquecimento global, do efeito estufa, é o CO2, o gás carbônico, tá? Então olha só, o ser humano, com as suas atividades industriais e utilizando combustíveis fósseis, petróleo, carvão, mineral, ele queima esses combustíveis e começa a liberar uma grande quantidade de gás carbônico para a atmosfera. A quantidade essa que a natureza não via até então. Então, esse gás carbônico na atmosfera, ele se concentra em uma grande quantidade. E aquele calor que era aprisionado, ele vai ser aprisionado em uma intensidade maior. Ou seja, mais calor vai ficar preso, menos calor vai se dissipar. E o que acontece com o planeta? Ele superaquece. Ocorre então o aquecimento global. Tá? Então preste atenção. O efeito estufa é natural, o homem liberando muito gás carbônico por meio da queima de combustíveis fósseis aumenta o efeito estufa e gera o problema do aquecimento global. Quais podem ser as consequências do aquecimento global? Dentre várias citadas, tá? O aumento da temperatura, de modo geral, ele vai causar o derretimento de gelo que está aprisionado, por exemplo, no alto de montanhas. Isso vai, consequentemente, elevar a longo prazo esse gelo que derrete, ele vai parar nos mares e oceanos, ele vai poder gerar um aumento do nível dos mares, o que pode ser perigoso porque vai afetar as cidades que ficam próximos ao litoral, ou seja, elas podem ser inundadas. Há inclusive locais do mundo que já estão praticamente submersos devido ao aumento do nível dos mares e oceanos. Uma outra consequência é a temperatura
aumenta, isso favorece a proliferação de, por exemplo, mosquitos ou outros transmissores de doenças que se beneficiam de um clima mais quente, aumentando também a proliferação de doenças, sobretudo essas doenças chamadas de doenças tropicais. Esse aumento de temperatura também pode causar consequências para animais que são sensíveis às variações de temperatura, promovendo extinções. Uma outra consequência também é que a temperatura aumentando, aumentará também a intensidade de furacões, tornados, chuvas, tempestades tropicais, ou seja, uma alteração no clima global. Isso pode, consequentemente, afetar, obviamente, o ser humano. Porém, há medidas em que se podem ser tomadas, há medidas que podem ser tomadas para se evitar ou para se diminuir, apesar de que se considera hoje que está muito difícil refrear, né, o aquecimento global. Mas uma delas é começar a emitir menos gás carbônico, procurando, por exemplo, fontes de energias renováveis, como a energia eólica, que depende dos ventos, e a energia solar. Uma outra maneira também é investir em transporte público, para que as pessoas possam andar menos de carro, liberar menos gás carbônico, ou filtros mais adequados em indústrias e em carros que consigam reter esse gás carbônico. E claro, também o reflorestamento. Por quê? As plantas, ao realizarem fotossíntese, elas absorvem o gás carbônico da atmosfera, tirando esse gás carbônico que está ali na atmosfera e permitindo então a diminuição da concentração desse gás carbônico e ajudando a frear o aquecimento global. Então essas são algumas das possíveis medidas. Haveria outras para a gente citar aqui, mas essa aula é apenas um resumo para você entender o que é o efeito estufa, o aquecimento global e as consequências disso, tá? Beleza? Então, espero que tenha ajudado vocês.